Olá, tudo bem com você? Vamos para mais uma videoaula de exatas. O tema da aula de hoje é regra de três composta. Pois bem, se você tem dificuldade de saber quando as grandezas envolvidas na questão são grandezas inversamente ou diretamente proporcional, ou então, o que fazer com essas informações? Se a seta deve ser para cima ou para baixo? Se deve inverter ou não uma fração? Ah, esqueça tudo isso. Aqui você terá que entender somente duas coisas. Quais os fatores envolvidos dentro de um processo e qual o produto final formado por esse processo. Pois bem, eu sei que está bem confuso nesse momento, mas vai ficar fácil demais e você conseguirá com certeza resolver qualquer tipo de questão que envolva regra de três composta. Vocês estão no canal Fixa Exata e eu sou a Prof. Jô. Embora para a vinheta? Bom, primeiro vamos entender qual a diferença entre regra de três simples e regra de três composta. Na regra de três simples, temos somente duas grandezas envolvidas. Já na regra de três composta, o enunciado trará mais de duas grandezas. Bom, agora, se você não sabe do que eu estou te falando, vou deixar aqui em cima o card da aula sobre regra de três simples. Lá tem toda a explicação sobre grandezas, ok? Como havia dito, para resolver regra de três composta, você não precisará saber sobre grandeza direta ou inversamente proporcional, ok? No caso, você precisa entender o que é processo e o que é produto dentro da questão. Se você souber identificar essas duas coisas, você não irá errar nenhum tipo de questão envolvendo regra de três composta. Bom, vamos entender um pouquinho do que eu estou falando. O que é processo no caso? Processo é um conjunto de fatores que resultará em um produto final. Pois bem, mas o que são fatores, né? Vocês devem estar se perguntando sobre isso agora. Fatores dentro de um processo pode ser entendido, por exemplo, como o número de pessoas atuando, se for o caso de pessoas, né? Ou então, um desses processos envolve tempo, que pode ser minutos, hora, dias, né? Você também pode ter um desses fatores, o tempo, né? Máquinas, existe alguma máquina, algum equipamento também dentro desse processo para realizar alguma coisa? Matéria-prima, qual que é a matéria utilizada? Tudo isso que eu estou falando aqui, pessoas, máquina, o tempo gasto, matéria-prima envolvida, se houver, tudo isso são fatores que precisa ter dentro de um processo. Agora, o que é o produto final, no caso, né? O produto é o resultado que você espera ter formado no final deste processo, ok? Bom, irei dar aqui um exemplo muito comum do dia a dia, tá? Das pessoas. Uma coisa bem simples. Vamos pensar na realização de um bolo. Para se fazer um bolo, eu preciso ter todo um processo, ok? Então, quais são os fatores envolvidos no processo na hora de fazer um bolo? Para fazer um bolo, eu vou precisar, no mínimo, um dos fatores, uma pessoa. Aí, outro fator, essa pessoa irá fazer com uma batedeira ou irá fazer à mão, né? Quanto tempo leva se fizer na batedeira
ou quanto tempo irá levar para fazer à mão? Vai ser assado num forno elétrico ou num forno a gás? Existe diferença, porque quando é assado no forno elétrico, o tempo é um. No forno a gás, o tempo será outro. Quais ingredientes você precisará colocar para realizar esse bolo, né? Fazer esse bolo. E quanto de cada ingrediente. Então, tudo isso são fatores dentro de um processo para se fazer um bolo. Então, os fatores, né, na realização de um bolo seria o quê? Como foi dito, quantidade de ingredientes, uma pessoa para realizar, se vai usar batedeira ou se vai ser feito à mão, se o forno vai ser a gás ou elétrico, quanto tempo leva, tudo isso são fatores dentro desse processo. Agora, o que é produto? O produto é o resultado final. E o resultado final, neste caso, neste exemplo, é o bolo, ok? Então, peguei um exemplo bem simples para vocês entenderem o que são fatores dentro de um processo e o produto final. Bom, vamos resolver essa questão então? Uma impressora laser funcionando 6 horas por dia durante 30 dias produz 150 mil impressões. Em quantos dias 3 impressoras funcionando 8 horas por dia produzirão 100 mil impressões? Então, aqui a primeira coisa que deve ser feito é identificar as grandezas que o enunciado traz, ok? Agora, se vocês não sabem o que são grandezas, vai aqui, deixei o card aqui em cima da aula de regra de 3 simples, ok? Bom, aqui, olha, uma impressora é a máquina, né, que está sendo utilizada. Então, impressora vai ser uma grandeza. E no caso, uma impressora laser, né? Funcionando 6 horas por dia, olha lá, horas por dia. Aqui, 6 horas por dia. Durante 30 dias, foi dado um período. 30 dias. Produz 150 mil impressões. 150 mil impressões. Então, aqui, vocês já têm todas as grandezas que o enunciado traz. Agora, vamos para a questão aqui, ó. Em quantos dias, olha a pergunta, eles não te dão dias, ele quer saber quantos dias. Então, nesse caso, eu vou representar aqui, ó, dias, neste caso, pela letra X, ok? Não confunde dias por horas por dia, tá? Existe uma diferença. Aqui é quanto tempo leva dentro de um dia. E dias aqui, nesse caso sozinho, é o período, tá? O período inteiro que ele tá pedindo aí, tá? Bom, 3 impressoras. Impressora embaixo de impressora. Então, aqui era uma, agora serão 3, ok? Funcionando 8 horas por dia. Agora aqui, ó. 8 horas por dia. Antes era 6 e passou 6 horas. 8 horas, tá? Produzirão 100 mil impressoras. Então, houve também uma mudança aqui, né? Reduziu o número de impressões. E ele quer saber, com estas mudanças que ocorreram, quantos dias levarão para produzir 100 mil impressões, ok? Bom, organizando certinho aqui cada grandeza da questão, a segunda etapa seria o quê? Saber quais são os fatores dentro do processo e quem é o produto que o enunciado traz. Neste caso, gente, o que é que está sendo produzido? Esta é a pergunta que você sempre deve fazer. O que é que está sendo produzido? O que é que está sendo criado? Tem que ter, tá? Sempre na questão de regra de 3 simples, composta, vai ter alguma coisa sendo produzida, criada no final, ok? Neste caso,
Estão sendo produzidas em impressora? Não. O enunciado não está dizendo que está produzindo impressora. O enunciado traz o quê? Que a impressora está, né, no caso, produzindo uma quantidade de impressões. Então, impressões será o produto deste enunciado, ok? Sabendo isso, o restante são fatores dentro do processo para que eu tenha, no final, o meu produto, que são impressões. Então, aqui, ó, quem são os fatores? A máquina, a horas por dia gasto e quantos dias. Então, tudo isso aqui são fatores, ok? Sabendo disto, e por que eu preciso identificar, saber separar o que são fatores dentro de processo e o que é produto? Porque é o seguinte, olha aqui, ó. Quando for fator, eu vou montar a minha fração na mesma ordem que aparece a minha grandeza aqui, né? 1 e 3, então vai ficar 1/3. Horas por dia vai ficar 6/8. Dias, 30, x, 30 por x, né, no caso. E impressões, como é o meu produto da questão, vai acontecer o seguinte, eu vou inverter esses números, ok? Sempre você deve fazer desta forma, tá? Então, o meu 100.000, que estava na parte inferior, eu joguei para a parte superior, né? Virou meu numerador aqui da minha fração, tá? E os 150.000 veio aqui para baixo, formando o denominador. Feito isso, gente, agora tá muito simples mesmo, porque aqui basta você fazer uma multiplicação primeiro dos numeradores, que são esses números superiores aqui. Então, a gente vai fazer primeiro essa multiplicação. 1 vezes 6, 6. 6 vezes 30. Gente, vocês não precisam multiplicar os zeros. O zero você coloca aqui e multiplica apenas 6 vezes 3, que no caso é 18. Então, agora vocês têm 180. Então, 6 vezes 30, 180. Agora, vocês querem multiplicar 180 por 100.000? Não precisa. Vocês bastam contar quantos zeros vocês têm aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E vai colocar atrás desse zero mais 5. 5 zeros, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5. Fora esse zero que já tinha da multiplicação do 6 vezes 30, ok? E isso me resultou em 18 milhões, tá? Então, esse é o primeiro resultado, que é o quê? Da multiplicação dos meus numeradores, tá? Agora, vamos multiplicar aqui o denominador. 3 vezes 8. 3 vezes 8, 24. Então, tudo que vocês multiplicarem aqui vai ser igual a multiplicação dos denominadores. Então, tenho 3 vezes 8, 24. 24 vezes 150.000. E tenho que colocar também o x aqui, tá? Na questão. Então, eu vou colocar aqui como vezes, tá? Vezes x, ok? Então, eu tenho aqui 18 milhões. 24 vezes 150.000. Então, eu vou pôr aqui, ó, 150.000 vezes 24. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 5, 20. Sobe 2. 4 vezes 1, 4. Com 2, 6. 2 vezes 0, 0, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 0, 0 e 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10, sobe 1. 2 vezes 1, 2 com 1, 3. Soma
0, 0, 0, 0, 0, 6 e 3. Que aqui no caso deu no resultado 3.600.000, ok? E X. Feito isso, lembra-se sempre que aqui existe uma multiplicação. Por isso, eu vou passar esse 3.600.000 para o outro lado, tá? Então, eu copio aqui 18 milhões igual a X e esse vem aqui para baixo, tá? 3.600.000, ok? Aí, feito isso, gente, olha só. Eu vou cortar esses 3 zeros com esses 3 zeros e ainda tenho mais 2 que dá para cortar por 2 aqui, tá? Então, corta aqui e corta aqui. Sobrou quem? Né? Como eu cortei todos os zeros aqui, que a mesma quantidade de zero que vocês cortam aqui em cima tem que ser aqui embaixo, ainda sobrou um zero. Então, o que eu tenho aqui na questão é o que? Me sobrou x é igual a 180 dividido por 3. Feito isso, gente, olha aqui, ó. Vocês dividem por 36, tá? Aí vocês vão ter o quê? 180 dividido por 36. Ah, mas como é que eu faço para dividir nesse caso? Vai jogando na multiplicação, tá? Geralmente eu faço assim, como são dois números da chave, eu pego esses dois aqui e o primeiro aqui, para ficar mais fácil. Olha, 18 dividido por 3 seria 6, né? Se eu pego 18 dividido por 3, dá 6. Vou jogar um número abaixo, só para ver se vou chegar no 180. Abaixo de 6, 5. Vamos multiplicar aqui para ver se dá, ó. Vou jogar 5. 5 vezes 6, 30. Põe aqui o 3 e o 0, né? E suba aqui 3. 5 vezes 3 vai dar 15. 15 mais 3, 18. Olha lá, deu certinho, ó. 180 menos 180, 0, tá? Então, 180 dividido por 36 é igual a 5. Então, nesta questão aqui, você chegou na resposta que, se eu aumentar para 3 impressoras, 8 horas, aumentando mais 2 horas, e diminuir a quantidade de impressão para 100.000, porque antes era 150.000, vai precisar somente de 5 dias, tá? No caso aqui, 5 dias para conseguir produzir essas 100.000 cópias, ok? Vamos para mais um exercício? Mas antes, comente aqui embaixo se você ficou com alguma dúvida, se está gostando da aula, deixe seu like e, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, pois desta forma você estará ajudando a entregar essa videoaula para um maior número de pessoas, ok? Vamos para o exercício então. Olha, como você pode perceber aqui, ó, nós estamos diante de uma questão que é da PUC de Campinas, né? Então, note que esse tipo de resolução serve para qualquer questão mesmo, tá? Vestibular, o Enem, concurso, ok? Então, vamos lá. Sabe-se que 5 máquinas, vamos já marcando, né? As grandezas aqui, no caso, máquinas, 5 máquinas, todas de igual eficiência, são capazes de produzir, ó, 500 peças. Então, peças é uma outra grandeza, né? São 500 peças. Em 5 dias. Dias também é uma outra grandeza, ok? Se operarem 5 horas por dia, olha lá, outra grandeza que aparece no exercício. Horas por dia, né? No caso aqui são 5 horas. Aí a questão pergunta o seguinte: se 10 máquinas
iguais, né, às primeiras. Então, aqui, ó, vamos colocar máquina embaixo de máquina, ok? Sempre ter esse cuidado de colocar as unidades, né, as grandezas aqui, ó, embaixo da mesma grandeza, ok? Tem que ser embaixo da mesma grandeza. Operasse em 10 horas por dia, olha, 10 horas por dia não é dias, é aqui, ó, é essa grandeza que a gente tá, que a questão pede, tá? Então, 10 horas por dia, durante 10 dias. Aqui sim, a grandeza é 10 dias. Então, vamos colocar aqui, ó, embaixo da grandeza dias, ok? O número de peças produzidas seria, esta é a pergunta, eles não sabem quantas peças irão resultar aí no final, tá? Então, vamos colocar X aqui no lugar. A incógnita, gente, como eu já disse, pode ser qualquer letra, tá? A gente utiliza muito X, mas pode ser qualquer letra mesmo, ok? Então, essa é a primeira etapa. Organizar as grandezas certinho, colocar os valores da grandeza correspondente, né, a cada uma. E feito isso, a segunda etapa é determinar quais são os fatores do processo e quem é o produto, o que está sendo produzido, ok? Então, olha só, a questão não diz que está produzindo máquinas, então o que diz que aqui é um fator do processo, então. Dias, muito menos dias, ninguém consegue produzir dias, ninguém consegue produzir horas por dia, então significa dizer o quê? Que máquinas, dias, horas por dias são fatores de um processo e que aqui no caso, peças é o que está sendo produzido. Por isso, peças aqui a gente vai considerar, né, o produto desse enunciado, ok? Feito isso, aí fica mais fácil de resolver a questão. Então, vamos pegar aqui, ó, aonde são fatores, a gente mantém a mesma ordem, né? 5 por 10. Aqui, como é produto, eu tenho que inverter, né, esses números aqui, ok? Então, vou pegar o X, colocar no numerador e o 500 no denominador. Aqui, como são fatores, eu vou colocar na mesma ordem aqui, tá? Feito isso, multiplica tudo. Só isso mesmo aqui. Vocês vão fazer o que aqui? Multiplicar primeiro os numeradores. Então, eu tenho 5 vezes x vezes 5 vezes 5, que será igual à multiplicação de todos os meus denominadores, ok? 10 vezes 500 vezes 10 vezes 10. Vamos lá, então? 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125, vezes o x. Não posso esquecer. Então, aqui eu tenho 125x. Agora, vamos multiplicar isso aqui. Como eu tenho vários zeros aqui, é que nem eu já disse. Não se preocupe com zero. Vai direto nos números nesse caso. Então, você tem 1 vezes 5, 5. 5 vezes 1, 5. E 5 vezes 1 novamente vai resultar no 5. O que eu faço com zero agora? Ora, só contar o número de zeros. 1, 2, 3, 4, 5. E acrescentar atrás do resultado que deu na multiplicação dos números aí, tá bom? Então, aqui vocês têm 500 mil. Como aqui é uma multiplicação, eu vou passar o 125 para o outro lado da equação, dividindo. Esse traço aqui da fração, você não pode esquecer que sempre representa a operação da matemática, a divisão, ok? Feito isso, você vai pegar 500 mil dividido por 125, que dará 4.000 peças, ok? Então, pessoal,
irei fazer mais uma videoaula trazendo questões do Enem, da VUNESP, sobre regra de 3 composta. Seguindo essas regras aqui, vocês conseguem resolver qualquer questão mesmo, qualquer questão que envolva a regra de 3 composta, tá? Vamos ficando por aqui, para a aula não ficar muito longa, né? Um forte abraço e até mais!